Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Antônio, eu sou advogado e estou aqui tendo o prazer de conversar com o meu colega, doutor Alex Santiago. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Luiz. É um prazer estar aqui com você e esclarecer as dúvidas que puderem ser esclarecidas sobre o assunto a ser tratado. Ok. O colega Alex Santiago, rapaz jovem, compõe a banca jurídica do doutor Paulo Quezado em Fortaleza. Alex, você terminou bem jovem a faculdade. Foi. Eu tive o prazer de entrar aos 16 anos na Universidade Federal. Primeiro lugar no vestibular, então. Um dos 3 primeiros. Um dos 3 primeiros. E tive a oportunidade de ingressar também nos quadros do escritório do Dr. Paulo Quezado, ainda como estagiário, né? Pude absorver desde 2009 toda essa carga de ensinamentos, de experiência que o Dr. Paulo tem para nos passar. E eu costumo dizer que seria uma conciliação perfeita da teoria da Universidade Federal com a prática do Dr. Paulo Quezado. Ok. Exame de ordem, passou na primeira vez? Passamos, graças a Deus, na primeira vez, com uma nota elevada na segunda fase, na prática processual, na peça prática que a OAB nos impõe, né? E graças a Deus, muito bem sucedidos, graças também à oportunidade de observar a experiência prática da advocacia, do qual muito me orgulho de exercer. E o exame de ordem já era este exame extremamente difícil que é hoje? Sim, para que você tenha uma ideia, Luiz Antônio, das mais de 100 mil pessoas que fizeram o exame, na minha época, 11 mil passaram, né? Mais de 100 mil pessoas para 11 mil aproveitamentos. 10%. Exatamente, é um aproveitamento baixo, né? Mas que foi na minha época em que eu fiz o exame de ordem, foi a primeira vez que a FGV foi a organizadora desse exame, a Fundação Getúlio Vargas, como até hoje tem sido, né? Mas é um exame que, ao meu ver, é importante, até mesmo para poder, né, especificar aqueles profissionais que vão, de fato, lidar com o bem, com o patrimônio, com o direito da liberdade, do qual trata a advocacia, né, um papel nobre. Doutor Alex, muitos dos nossos colegas, jovens advogados, já começam a faculdade de Direito vislumbrando um concurso. Isso. Não foi o seu caso, ainda é o seu caso? Não, para falar a verdade, Luiz Antônio, eu tenho uma família que tem uma tradição jurídica da advocacia. O meu avô, Antônio Nogueira Santiago, ele foi o primeiro defensor público da cidade de Russas, né? Então era advogado e defensor, ainda na época em que a defensoria era feita tão somente pelo simples desejo de ajudar o próximo, quando ele não era remunerado, né? Então, eu tenho dentro de mim, já correndo nas minhas veias, toda essa carga de intimidade com o dever de advogar, da ciência, da importância da advocacia, né, para a administração da justiça, né? E eu, na verdade, ingressei nos quadros da UFC e sempre pensei em advogar. Tive a grande sorte de encontrar com o Dr. Paulo Quezado, vim fazer o teste de seleção para estágio, né? Fui aceito nesse teste de seleção. Então, graças a Deus, conseguimos entrar aqui por meritocracia e ficamos até aqui hoje muito orgulhosos de a cada dia aprender um pouco mais com a experiência de advogado. Mudar, até o sol muda de posição, né? Todos nós podemos mudar. Mas hoje o seu propósito é continuar na advocacia. O meu propósito é continuar com a advocacia, me orgulho muito do papel do advogado e vejo o advogado como agente supremo da tutela da liberdade no país. Mas é fácil advogar? Não é fácil. Não é fácil porque a gente sabe que a gente até brinca, diz que existe aquele problema da morosidade, né? Que às vezes é mal compreendida, inclusive pelo cliente, que é um direito dele, porque ele está ali em busca de uma tutela do Poder Judiciário, e esse Poder Judiciário teria, em tese, dentro do texto constitucional, de prover essa tutela da forma mais célere possível, mas nós sabemos que, infelizmente, as dificuldades administrativas, de gestão, inclusive não só apenas de servidores, como de magistrados, como também de promotores, até agentes da Defensoria Pública, isso tudo converge para um quadro de atolamento, né? Um quadro de congestionamento do Poder Judiciário. Essa seria uma das maiores dificuldades? Sim, ao meu ver, seria uma das maiores dificuldades, inclusive, não só para poder tutelar um direito do cliente, que é de receber aquele provimento judiciário, mas também como de garantir a prerrogativa do profissional advogado, né? De poder desenvolver bem o seu trabalho, de poder desenvolver bem sua profissão, que é constitucional. Então, quanto tempo já é de advocacia? Eu tenho apenas 1 ano e poucos meses de carteira. Graças a Deus, sou um advogado que está dentro daquela massa da jovem advocacia, mas muito empolgado, muito vibrante pela profissão. E, neste caso, já tem especialização? Advoga especificamente em alguma área ou advoga em todas as áreas? Eu, graças a Deus, o Dr. Paulo tem me dado muitas oportunidades. Eu inclusive,
sou pós-graduando pela Escola Superior de Magistratura do Estado em Processo Penal, sou mestrando pela Universidade de Fortaleza, em Direito Constitucional. Tive a oportunidade, graças a Deus, conseguir a aprovação no mestrado em Coimbra, em Portugal, e no mestrado da Universidade Autônoma de Sevilha, na Espanha. Mas preferimos ficar por aqui, junto ao Dr. Paulo, no dia a dia da advocacia, porque nós temos que tentar conciliar. Nós precisamos também de advogados que busquem essa área acadêmica, que busquem fortalecer a classe. Mas a sua advocacia, no caso, você... Hoje eu trabalho muito com direito criminal e também com direito administrativo, né? A questão de algum processo, algum problema com a administração pública, né? Em relação a contratos administrativos, em relação a licitações, isso daí a gente tem trabalhado com bastante. Direito criminal seria o direito penal e o direito de processo penal. Perfeitamente. Direito penal e direito de processo penal. Alex, hoje em dia a nossa sociedade está tomada pela questão das drogas. Perfeito. E nós sabemos que existe, inclusive, um anteprojeto do Congresso Nacional e vem mudanças por aí. Aliás, tem mudado, nós tínhamos até pouco tempo uma legislação específica. Perfeitamente. Hoje nós temos outra e estamos na iminência de adentrarmos a outra legislação. Hoje, questão de drogas, o que está valendo? Fumar maconha hoje, consumir maconha, é crime ainda? Certo. Hoje, na lei de drogas, nós temos uma previsão no artigo 28, caput do artigo 28 da lei de drogas, que diz que o uso de drogas, o consumo pessoal de drogas, apesar de ser punido tão somente com a admoestação verbal, ou então com a frequência a cursos educativos, ou então a prestação de serviços comunitários, é sim considerado um crime. A partir do momento em que ele está tipificado no artigo 28, no caput, e ainda que a sanção para este ato ilícito seja algo leve, algo não rigoroso, o consumo de drogas ainda é considerado pelo direito brasileiro como crime. Então, na prática, se uma autoridade policial flagrar alguma pessoa fumando maconha, ela tem a obrigação de conduzi-la à autoridade policial. Até mais para que sejam lavrados os TCOs ou então as medidas cabíveis em sede de delegacia. Mas o que eu quero deixar mais claro aqui é porque às vezes nós temos aquela impressão, até do convencimento popular, que às vezes as pessoas falam, não, é para consumo, então para consumo não tem nada. Não, existe um pequeno procedimento, um procedimento sem rigor, um procedimento que não vá restringir a liberdade, exatamente, perfeitamente. Mas existe um pequeno procedimento a ser tecido em relação à questão do drogadito. Né? Então, neste caso, o consumidor da droga é levado à delegacia, é feito esse procedimento. Isso, existe uma admoestação verbal sobre os efeitos da droga, os efeitos prejudiciais que ela pode fazer à pessoa, e também, a depender do caso, existe a possibilidade de que essa pessoa seja conduzida a um curso educativo sobre as consequências maléficas da droga, mas só que essa forma que é tratada é exatamente o que eu busco reforçar. Apesar de ser uma forma tratada com pouco rigor, a sanção ser menos rigorosa, ser muito mais de pedagogia do que propriamente de restrição de liberdade, ou então restrição de direitos, mas ainda assim, hoje, o ordenamento jurídico brasileiro considera no caput do artigo 28 como uma pequena, não diria nem contravenção, mas um crime de menor potencial lesivo, não é mesmo? Porque... Então, como o sujeito é viciado, na semana seguinte ele é flagrado novamente fumando maconha. E aí, qual o procedimento? Aí é o que eu falo, aí são aquelas questões aí você já passa para um outro aspecto, né? Porque você já passa a perceber que não é uma questão pedagógica, você passa a perceber que a pessoa tem um vício. Sim. E esse vício é um vício químico, e esse vício químico tem que ser tratado mediante os procedimentos legais, né? Inclusive hoje se fala em questão a nível de Brasil sobre essa situação de que não existiria mais aqueles manicômios em que as pessoas ficaram internadas o tempo todo, que existiriam, são centros de apoio, são CAPs, que passam aquela pessoa, aquele cuidado devido, mas aquela pessoa estaria posteriormente, aquele tratamento de novo no mundo, né, vamos dizer assim. Então, é uma situação em que nós ainda temos que lutar para melhorar a eficácia desse combate à droga. Mas continua sem restringir a liberdade, mesmo na reincidência. Exatamente. A grande questão é quando essa quantidade que é pega com a pessoa, ela se dá por uma quantidade maior, né, mais volumosa, que os próprios agentes policiais possam considerar uma quantidade de tráfico. Aí sendo tráfico, aí nós teríamos uma situação muito mais grave, exatamente, um caso de reclusão. Exatamente. Aí já é uma situação bem mais complexa. Com a pena atualmente
A pena é uma pena larga. Agora, o que é que eu quero falar para o senhor principalmente? A questão da droga, a questão do tráfico de droga, ela é considerada inclusive com um maior rigor, até mesmo para a progressão do regime da pena e tudo mais. Então, o que eu vejo na questão do tráfico de droga é que o legislador, quando tenta tratar com um pouco mais de rigor o tráfico de droga, é porque ele entende que ao consumo da droga, a pessoa se restringe ao mal próprio. Ao tráfico de droga, aquela pessoa se torna um agente de risco potencial a uma sociedade toda. Porque você vai estar usando dessa forma de comércio, porque a droga se torna um comércio, se torna um grande negócio, para poder destruir outras vidas, destruir outras famílias. Agora, em relação ao nosso caso aqui específico, que seria a situação das mudanças que advêm com essas novas visões de direito penal. Hoje, 5 de novembro de 2012, existe um projeto de lei no Congresso Nacional e mudanças virão. Então, o que é que vem para o consumo e o que é que vem para o tráfico? O que é que acontece? Em relação ao tráfico, o tráfico continua com as medidas de praxe, né? O rigor de praxe da lei e toda essa situação. Agora, em relação ao consumo, que é o que a nossa conversa aqui mais se localiza, o que é que nós temos? Nós vemos que essa nova comissão, a comissão que foi proposta pelo senador Pedro Taques e que se formou para essa mudança, inclusive presidida pelo ministro Gilson Dipp, né, do STJ, essa comissão ela tentou ressuscitar alguns assuntos da sociedade que ainda eram tratados por leis esparsas, como a Lei de Drogas de 2006, ou então pelo Código Penal de 1940, e tentar dar uma nova disciplina, uma roupagem nova à política criminal dessas situações. O que é que nós vemos, Luiz? Nós vemos que hoje existe uma tentativa de deslocar o eixo do problema do consumo de droga, da política criminal, para a questão de saúde pública. Através de quê? Da descriminalização do consumo da droga, né? Inclusive, dentre as questões que tangem essa questão do consumo e do tráfico de drogas, e inclusive para que seja fixada de uma forma mais positiva a quantidade de droga que o sujeito pode trazer consigo, existe uma proposta que seria, que estão tentando tipificar em lei, de que o sujeito, se for apreendido com uma droga que sirva para um consumo médio de até 5 dias, ele seria considerado consumidor. Se esse montante de drogas fosse considerado acima de um uso médio de 5 dias, seria considerado traficante. E essa diferença é uma diferença tabelada, regulamentada por um órgão de vigilância sanitária do Brasil, né? E que trataria, toda essa situação trataria, então, de deslocar a questão do consumo de droga da política criminal para a questão de saúde pública. Descriminalizando o consumo da droga. Ok. Então, tá aí, nós tivemos as explicações aqui muito bem colocadas pelo nosso colega, Dr. Alex Santiago, que compõe a banca do Dr. Paulo Quezada. E eu quero agradecer a tua atenção, né, agradecer aos nossos telespectadores da internet, do YouTube, do Facebook, da TV Direito, a Legalidade no Ar. Agradecer a você, Alex, mas fazendo aqui um alerta a todos. A droga é uma droga, embora pode ser permitido, mas acaba com o ser humano. Eu gostaria só de fazer a consideração final, Luiz, de que a questão da droga é uma questão muito delicada, né? Todos nós sabemos que é uma questão muito delicada. Existem movimentos de reação a esse tipo de liberação do uso, né? Mas é exatamente aquilo que você falou. Nós sabemos da questão do potencial de males que a droga pode trazer, não só para a pessoa, mas como para a família, mas principalmente a droga, ela é uma questão que adoece, que trata-se de um componente que adoece toda uma sociedade, né? E é em cima disso que às vezes traficantes fazem uso desse comércio para poder obter lucro, sem se importar, logicamente, com a qualidade de vida e com a questão da boa estrutura de uma sociedade. Então é uma questão para se pensar. Ok, eu agradeço. Muito obrigado. Alex Santiago, muito obrigado. Prazer. E se você gostou, curta, compartilhe, recomende este vídeo. Muito obrigado. Obrigado.